Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje vamos falar aí sobre o react do Ciro Gomes a um vídeo do presidente Bolsonaro em que ele diz que não pode interferir na política de preços da Petrobras, em que ele implora, pede, chega a ser patético, pedindo que a Petrobras não aumente mais o gás, o gasolina, o óleo diesel, porque isso irá quebrar o país, como se o país não estivesse quebrado, né? Como se a coisa já não estivesse degringolada há muito tempo, né? O Ciro dá uma explicação mais técnica, e eu vou tentar dar uma explicação mais simples um pouco, né? Fazer uma comparação, mas basicamente é isso que nós temos para falar hoje, né? Vai ser um vídeo mais curto, mais rápido e a gente espera que agrade. De qualquer forma, nós vamos pedir aqui mais uma vez a quem puder, se inscreve no canal, aciona o sininho, dá aquele like. Nós estamos começando aí e isso é uma força aqui pra gente. Nós agradecemos muitíssimo a ajuda de qualquer um aí, qualquer suporte que vocês puderem dar nesse início aí de atividade, né? Dito isso, vamos ao vídeo e depois a gente volta com os comentários curtos. Não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. O que é que o Bolsonaro fez para mudar isso, depois de ter prometido? Nada. Absolutamente nada. Resmunga daqui. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. Resmunga dali. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Mas na prática não tem nem coragem, porque é um vendido também, e nem competência para evitar a continuidade deste assalto ao bolso do povo brasileiro. E eu não mando na Petrobras, eu não é uma estatal. Eu não formo o preço da Petrobras, quem forma é você, Bolsonaro. Quem forma é você, qualquer brasileiro que não seja fanático, alienado, não é como você faz para mentir aos seus eleitores, pode procurar na internet quantos depoimentos você disse em 2017, 2018. Acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é um mau caratismo, no mínimo. Seus filhos fazendo discurso. Somos os donos do petróleo e autossuficientes. Porque antigamente, quando subiu o preço da gasolina, o que eles falavam? Que era o mercado internacional, que o preço do barril do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Só que antes, o preço do barril do petróleo estava em 150 dólares. Agora que está 20, 30 dólares, o pessoal não reduz o preço da tua gasolina. Quando chegou, se vendeu. Essa é a verdade. Se vendeu para os interesses de estrangeiros. Essa é a verdade. Vocês viram que o cidadão está completamente entregue. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende. O Bolsonaro é o campeão do factoide da manipulação. Nisso ele é muito bem assessorado. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Ele é o campeão da impotência. Nós não temos como interferir nessa política de preço do Estado. E eu digo a vocês, isso é fraude. Porque o Conselho de Administração da Petrobras, a maioria do capital votante da Petrobras é indicada pelo presidente da República. E não existe lei, ele mente para o povo que tem uma lei que não consegue fazer, não existe lei nenhuma, é um normativo do Conselho de Administração da Petrobras. Bom, pessoal, é isso aí. Ciro Gomes deu uma explicação um pouco mais técnica. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. O que acontece? O governo, direta e indiretamente, diretamente ações no Tesouro Nacional e outro indiretamente através de BNDES, BNDES Par e alguns outros bancos governamentais que têm ações votantes da Petrobras. Essas ações, todo detentor dessas ações se reúne no Conselho da Petrobras, Conselho Administrativo, que vai definir presidente. Por isso que o presidente do Brasil define o presidente da Petrobras, porque ele tem a maioria das ações, né? Então essa galera se reúne no Conselho Administrativo e define as regras, as políticas operacionais, as políticas de preço, as políticas de contratação. Tudo isso é definido dentro desse Conselho Administrativo. Se o governo tem 57,6%, ele tem maioria absoluta desse conselho. E tal qual um condomínio, que alguém tem 57,6% dos apartamentos,
o governo tem a maioria. Num condomínio, quem tem essa maioria elege, define as regras do condomínio. Na Petrobras é a mesma coisa, né? Dentro desse conselho administrativo, quem tem esse 57,6% define. É claro que quando o governo abriu mão de tanto poder, de tanta ação de controle da Petrobras, e se nós formos pegar as ações que não dão direito a voto, ações que apenas dão direito a lucros, a receber lucros e dividendos da Petrobras, aí o governo abriu mão de muita coisa, né? Hoje em dia ele é acionista minoritário da Petrobras, justamente porque ele vendeu muitas das ações que não dão controle de voto. Mas o controle efetivo da Petrobras continua sendo dele. Então é uma questão de governo, é uma questão do governo, do presidente do país, que é a pessoa que decide em última instância todas as políticas brasileiras. É uma questão dele dizer ao presidente da Petrobras e aos outros membros do conselho que são colocados lá pelos bancos do governo, né, pelo próprio governo, que a política de preços da Petrobras será tal de agora em diante. Então, assim, o senhor Jair Bolsonaro tem total condições de interferir nesse preço, mas não faz. Por quê? Porque ele tem acordos, ele tem conchavos, ele tem outros interesses que não são os interesses nacionais, né? E essa política de preço, ela interfere em duas coisas. Primeiro, é uma montanha de dinheiro. Agora, esse último trimestre, foram cerca de 45 bilhões de reais que foram distribuídos em lucros e dividendos, né? E sem imposto nenhum, né? Que não foram usados para abater a dívida da empresa, poderiam ter sido usados para abater a dívida da empresa, não, mas foram simplesmente distribuídos a acionistas minoritários, porque o governo é o majoritário, e como lucro e sem imposto. Então, assim, primeiro atende ao interesse desses grupos minoritários. São grupos importantes, são bancos, são acionistas estrangeiros, são grandes investidores brasileiros, pessoas físicas também. Então, assim, tem muito poder, muita influência. Mas não deveria ter tanta influência assim, quando o que está em jogo é a própria saúde econômica do país. O outro interesse que atende é criar artificialmente o mercado. Por quê? Porque se a Petrobras produz um barril de petróleo com cerca de 10 dólares, mais ou menos, 10, 15 dólares, um barril de petróleo produzido no Brasil hoje em dia, né, depois de refinado tudo, os especialistas, pessoal de dentro da Petrobras, diz que esse petróleo está saindo aí, o barril, algo em torno de 30, 35 dólares no máximo. Então, assim, se está saindo a 35 e você cobra o preço de importação, porque, veja bem, o PPI, a política de paridade, não é de internacional, é de importação. Ou seja, paga-se o valor do petróleo lá fora, mas e ainda simula-se que o petróleo está sendo importado, ou seja, o transporte, os impostos de importação, tudo isso é pago e é jogado em cima do valor desse barril de petróleo, né? Isso aí, você de 35 passa a 120, 130 dólares o valor desse barril, no mínimo. Então você está tendo aí 3, 4 vezes mais o valor cobrado ao usuário, ao consumidor brasileiro. Essa montanha gera montanha de lucro, né? E você cria um mercado artificial, porque a Petrobras é a única que produz petróleo no Brasil. Ela tem um valor do petróleo produzido muito abaixo do petróleo importado, né? Só que quando eu jogo esse petróleo, eu jogo essa política de paridade de importação, eu permito que outros players, que outras pessoas, que outras empresas entrem no mercado importando os derivados do petróleo, né? Agora temos já uma ou duas refinarias que foram privatizadas, né, que estão cobrando mais caro até do que a própria Petrobras, né? Mas a gente fica nesse problema, por quê? Porque outras empresas simplesmente estão trazendo esses produtos lá de fora e conseguem entrar no mercado, competir com a Petrobras artificialmente, porque a Petrobras está cobrando abusivamente um valor de petróleo
como se ela estivesse importando esse petróleo e não produzindo no Brasil, né? Então você atende também a essa segunda parte, que é a criação artificial do mercado. Um mercado que não vai ter concorrência, ou seja, não é o chamado mercado perfeito. Esse mercado vai estar sempre tabelado pelo preço lá de fora, né? E como é um mercado fechado, porque ele importa e só vende no Brasil, a Petrobras está jogando o preço dela lá de fora. Então, o cara que vai importar também pode fazer isso, né? Ele vai trazer o petróleo dele, o preço lá de fora, e fica mais ou menos igual ao preço da Petrobras, e você criou um mercado artificial que é altamente prejudicial ao consumidor brasileiro, seja ele pessoa física, seja ele empresa, né? Isso aumenta absurdamente os custos de produção, os custos de transporte, e está levando o país a um problema sério, muito sério, de desastre econômico, de inflação, que já é causada, já tem uma inflação acumulada da desvalorização cambial, já que a gente produz muito pouco hoje em dia em termos de indústria, quase tudo é importado. Então você já tem, com aquela alta que nós tivemos do dólar aí desde que o Bolsonaro assumiu, né, desde o final do governo Dilma, nós tivemos aí um pico de inflação justamente por causa dessa alta do dólar, e agora você ainda tem esse problema do combustível, que aumenta ainda mais, pressiona ainda mais a inflação. Por isso que a inflação está tão alta no Brasil, né? Claro que só baixar o preço do combustível não vai acabar com a inflação, temos esse outro problema do dólar, mas é mais um fator a pressionar. Então, assim, é preciso mudar urgentemente tanto a política de câmbio quanto a política da Petrobras de formação de preço de petróleo e derivados. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Esperamos vocês para o próximo vídeo, e acho que ainda essa semana a gente consegue botar mais alguma coisa no ar. E quem puder aí comentar, a gente conseguiu um microfone aqui. Eu já sei que o som estava meio ruim. Quem puder comentar aí se melhorou, se piorou, se ficou a mesma coisa, agradecemos também. Valeu, pessoal. Até o próximo.